Pois é, né? O Rover passou dos personagens mais amados pros mais odiados. Não tanto quanto ninguém. Ele é detestável. Mas isso fica para outro vídeo. Não, eu não vou fazer mais um vídeo de Ling Yang, pelo amor de Deus, já tô traumatizado, gente. Mas tá, continuando. Quem não tá ligado, recentemente tem rolado um burburinho. E que tipo de burburinho seria esse, vocês me perguntam? Por favor, digam que vocês perguntaram isso, porque eu não quero parecer esquizofrênico. Mas o que eu já sou bom, e eu respondo para vocês. O burburinho que a galera tá hateando o Rover por ele não ter salvo uma boneca. Uau! Que incrível. Mas tá, quem não viu a história até agora, vocês vão tomar um pouquinho de spoiler, porque quem não tá ligado, a Frovola tem uma ligação com o Rover do passado. E a galera tá puta porque o Rover não salvou a Frovola. Ou pelo menos não mergulhou naquelas águas pra tentar salvar o resto do corpo moribundo dela. Porque o que ele não fez em jogo, ele fez em um vídeo postado pela própria Kuro. Olha lá que bando de otário. Fazem isso no vídeo, mas não fazem no jogo. Vacilo isso aí, tá? Eu também fiquei meio puto com isso. Mas tá, piadas à parte. Eu sei que teve gente que ficou meio pé da vida com o Rover porque ele não fez isso. E eu consigo até entender, porque teve gente que se afeiçoou muito a personagem. E, né, ela salvou o Rover. Tá certo que salvou ele pra só usá-lo. Mas salvou, isso conta, né? O engraçado é que ela salvou o Rover de um afogamento pra o Rover deixar ela morrer afogado. Que irônico. É uma baita ironia do destino. Se a gente for a fundo, dá pra dizer que ela morreu afogada pelos próprios pecados. E eu sei, isso é profundo demais para certas pessoas obsessivas por um personagem 2D entenderem. Sem farpas, rapaziada. Continuando, eu consigo entender porque a galera ficou meio puta porque o Rover não conseguiu salvá-la, ou não quis mesmo, ou talvez ela já tinha se afogado mesmo e o Rover percebeu isso e ele tava pouco se fudendo. Mas tem gente que, o que acontece? A galera acha justo colocar tudo que a Frovola fez de errado, genocídios, assassinatos em massa, ataque às civilizações, colocar tudo isso nas costas do Rover, já que ele deixou a menina. Lembrando, o Rover tem sim uma parte da culpa por ter quebrado a promessa que ele fez à Frovola. Mas nada além disso, não acho justo colocar todos os crimes contra a humanidade no Rover, mano. Fora que algumas pessoas, por perceberem que o Rover mudou pra caramba, acreditam que o Rover seria até mesmo capaz de sacrificar os seus próprios amigos se for preciso para salvar uma cidade ou milhões de pessoas. No caso, o que eu digo, não, ele não faria isso. Ele poderia até mesmo cogitar, mas ele corrigiria esse pensamento falando que não valeria a pena, como ele fez a mesma coisa na quest da lupa. Rover sim prioriza vidas de inocentes, mas prioriza mais a vida dos seus amigos. Dá até pra fazer um adendo aí que o que eu tô percebendo que a Kuro tá tentando fazer é uma desconstrução do Rover, a desconstrução do herói. Assim como foi feito em Jujutsu Kaisen com Itadori, com toda a desconstrução que ele sofreu lá em Shibuya. Mas eles vão fazer isso durante os anos e talvez todo esse desgaste acabe fazendo ele ir para a nossa querida organização criminosa, onde eu acredito que se for houver uma parceria entre os dois, ele mesmo vai ter a limitação de não querer matar inocentes. Pelo menos isso nunca mudou no Rover, ou nunca vai mudar. Mas continuando, Frovola deve assumir a culpa pelos seus pecados e seus erros, assim como o Rover deve assumir a culpa pelo próprio erro dele. E nenhum é santo ali, mano. Os dois têm culpa. A Frovola mais que o Rover, obviamente, porque caralho, mano, genocídio porque a pessoa que fez uma promessa pra ela quebrou ela. Mas é uma mimada mesmo. Eu sei que vai muito além disso, mas eu só tô fazendo piada com isso, tá? Os dois estão errados nessa história. O Rover por ter quebrado a promessa e a Frovola por ter seguido esse caminho. Lembrando, ela seguiu porque ela mesma quis. Ninguém apontou uma arma e falou: se você não fizer isso, a gente te mata. Ninguém. Ela foi porque ela quis. Houve sim uma manipulação, dá pra discutir que ela foi um pouco manipulada pra entrar na Flaxídeos, mas no final das contas, ela sabia o que ela estava fazendo. E ela sabia, se ela continuasse naquele caminho, ela uma hora ou outra ia sofrer um destino cruel. E como eu disse, ela realmente sofreu. A morte dela foi o destino cruel.
Inclusive, como eu disse, dá pra dizer que ela morreu afogada pelos próprios pecados. E após a morte encontrou a libertação. Só pra falar, a ressonância dela tá viva ainda, tá? Ainda tá ativa a ressonância dela. Quer dizer que ela ainda tá viva, entre aspas. Mas o corpo dela tá sem vida. Talvez um dia ela volte pra história, mas até lá a gente só vai ter que aguardar. Então, F aí pros fãs da Forovola. E sinceramente, os dois são muito hipócritas. Inclusive, eu já lancei um vídeo, quer dizer, vai ser lançado ainda, que já tá pronto, só vai sair daqui 2 semanas. Que é falando um pouquinho, comparando o Rover com a Forovola e falando que o Rover e a Forovola são um bando de hipócritas. Porque eles sabem que o outro tá certo, os dois sabem disso, só não querem aceitar. Eles se negam a aceitar porque o ideal deles é mais forte que isso. Então é ruim o Rover ser hipócrita? Não, pelo muito contrário, ele sendo hipócrita acaba tornando ele mais humano. E a gente acaba se afeiçoando mais a ele, porque mesmo que ele saiba que tem algo errado no ideal dele, ele ainda vai querer seguir esse caminho, seja por teimosia ou por se negar a ver um erro que ele cometeu no passado. Mas ele podia ter sido mais gentil com a Forovola para que ela mudasse de lado. Sinceramente, eu acho que não. Rover, sabendo que tudo que ela fez foi por puro egoísmo e algo antiético e anti a vida, que é trazer alguém de volta dos mortos, acho que não dá, porque mesmo que ele, vamos dizer, agisse com uma certa gentileza para trazer a Forovola de volta, meio que indiretamente ele estaria passando pano, tipo, colocando lençóis quentes, sabe, pra dar uma aliviada. E acho que o Rover não ia gostar muito disso, afinal ele estaria indo contra o que ele mesmo prega, que seria algo anti a vida, vamos dizer assim, um desrespeito pelos mortos, ignorar as mortes que a própria Forovola causou. Afinal, ela teria que pagar tudo que ela fez pela sua ambição cega. Então meio que indiretamente o Rover estaria passando pano pra isso, sabe? Eu acredito, se por acaso o Rover sendo grosso daquela maneira e a Forovola olhasse e parasse pra pensar, eu tô errada, eu vou mudar esse caminho que eu tô seguindo, e desistisse, possivelmente o Rover voltaria a falar com ela como uma amiga mesmo e conversar mais tranquilamente. Claro, não esquecendo de tudo que ela fez e querendo que ela redimir, não sei como fala isso, mas corrija seus erros do passado. Mas, como visto, ela preferiu seguir pelo caminho difícil. A morte dela foi apenas uma consequência do próprio caminho. Mas o Rover poderia ter salvo ela do afogamento. Mano, será que valeria a pena? Sinceramente. Porque, pensa bem, se o Rover salvasse ela, quantas mais vítimas ela não faria? Porque, querendo ou não, ela não ia mudar o ideal dela. Então, o Rover fez a escolha mais lógica. Mas você disse que ele nunca sacrificaria seus amigos. Bem, exato, ele nunca sacrificaria seus amigos. Isso se a Forovola continuasse sendo amiga dele. Forovola foi sim alguém importante pro Rover. Foi alguém que ele fez questão de fazer uma promessa. Só que a pessoa que ela era, a pessoa que ele tinha feito a promessa não estava mais lá. A amiga dele já tinha desaparecido há muito tempo. Ela já havia se perdido. Se a Forovola voltasse a ser o que ela era antes, não igualmente o que ela era no passado, mas voltasse o jeito que ela agia, com certeza o Rover salvaria ela. Mas, infelizmente, não foi dessa vez. Bem, esse foi o vídeo, era pra ser um vídeo curto, mas acabou sendo um vídeo bem longo. Tamo junto, espero que vocês tenham curtido. Se curtiram e vão acompanhar o canal, por favor se inscreva e deixa o like, porque dá um apoio gigantesco. E estamos com a meta de chegar a 300 inscritos até o final desse ano. Valeu, falou e a gente se vê por aí.